Olá, boa noite, pessoal. Chegou a nossa maratona de lives. Hoje aí com o Saulo Barbosa, ele vai chegar já já. E a gente vai começando dando uns recadinhos enquanto ele não entra. O pessoal vai dar tempo, o pessoal entrando aí. É importante, muito importante vocês escreverem no link da bio que a gente enviou. Por quê? Porque a gente vai enviar a ideia e mandando materiais, mandando resumos das lives, lembrando vocês, entende? Das lives que irão acontecer, das atividades que vão acontecer, tá? Então, por isso que é a importância da inscrição lá da inscrição, que vocês façam a inscrição lá naquele link da bio, tá legal? Então, não deixe de se inscrever lá e de avisar os amigos também para se inscrever, enfim. É, Agora, isso é importante, tá? Então vão ser 10 dias de lives, como vocês acompanharam lá, como vocês estão vendo no Instagram, tá? Então serão convidados de primeira, né? A ideia é cada vez mais a gente fazer um pouco essa revolução na formação das pessoas do Brasil, né? As pessoas. Hoje em dia a gente vive numa era de muitas informações, né? Muitos lugares a gente pode pegar conhecimento e tudo mais, mas conhecimento de qualidade às vezes é difícil, né, a gente peneirar, né? A gente entra lá no Google e bota relacionamento, casamento, aparece de tudo, né? E a gente sabe, caramba, e às vezes com conhecimentos antagônicos ali, né? Então, enfim, a gente tem que ir escolhendo, enfim, no fundo nós escolhendo, né? Nós encontrarmos a verdade, né? Então, um pouco dessa maratona Casamento de Verdade é um pouco ajudar a encontrar essa verdade, né? A buscar a verdade, encontrar a verdade primeiro dentro do nosso lar, entende? Então é isso que a gente vai tentar fazer. Ó, o Saulo chegou aqui, vou incluí-lo aqui para a gente já começar esse bate-papo com essa pessoa fantástica, tá? Então ele vai entrando aí, tá? E no final eu vou dando mais alguns recadinhos para vocês, tá? Olha aí, o Saulo já está entrando. Grande Saulo! Tudo bem, Marcelo? Tudo Tudo bem? tranquilo? Caramba, você veio pro sacrifício mesmo, né? Exato. Tudo tranquilo? Você fez a cirurgia que dia, Saulo? Eu fiz quarta passada. Quarta E passada, caraca, em uma semana e pouco o cara já tá na ativa na toda. Ele tem que ser assim, né, cara? não, eu voltei a atender até antes, cara. Eu fiz quarta-feira, segunda-feira eu já voltei a atender, porque sabe como é que é, né? Estamos aí nesse batidão, Não não dá pode pra. parar, a gente não pode parar, não, cara. Não tem coronavírus que segure a gente, né, cara? Isso. Marcelo, ó, um prazer estar aqui com você. Eu sempre escutei pessoas muito boas falando muito bem de você, né? Principalmente o Ítalo e a Sâmia. E para mim é uma honra, né, estar aqui com você, falar de um assunto aí que desperta o interesse de muita gente, né? Exatamente, pô, a honra é minha, né? Você sabe que eu já tô querendo marcar com você, ó, essa live há muito tempo, né? Mas você é um concorrido, meu pessoal. Pessoa boa é assim, entendeu? Ô, Saulo, que se for muito fácil, a pessoa não é, não é tão boa. É assim que o pessoal fala, né? Exatamente. É concorrido. Ô, Saulo, conta para aqui, para o pessoal que está nos assistindo aqui, um pouco do seu trabalho. Fala um pouco do que você é psiquiatra, enfim, como é que é o seu trabalho que você desenvolve aí. Não, muito legal. Meu nome é Saulo Barbosa, né? Sou médico psiquiatra. Eu atuo aqui, aqui é o meu consultório, né? Eu estou em Montes Claros, que é uma cidade que fica no norte de Minas Gerais, mas eu já atendia terapia online e agora com o coronavírus, o CFM me permitiu até as consultas psiquiátricas mesmo, online também. Então acaba que eu atendo pessoas do Brasil inteiro, né? Uma característica que é interessante, assim, que eu considero que foi um divisor de águas no meu trabalho, foi quando eu fiz a residência em psiquiatria na UFRJ, e lá tinha Uhum. um R3, um veterano chamado Ítalo Marcilli, e o trabalho dele me impactou profundamente. Desde então a gente vem crescendo, tentando seguir uma linha semelhante àquele trabalho, né? Então, Exato. basicamente, é isso. Assim, uma coisa que eu acho interessante, Marcelo, é que no meu trabalho, cada vez mais pessoas têm me procurado, e são pessoas que não têm um diagnóstico especificamente, assim, não são pessoas que têm depressão nem ansiedade, são pessoas que estão em busca de um amadurecimento, de um desenvolvimento pessoal. Então tem mesclado bastante assim o meu trabalho com pessoas que têm algum quadro, né, psíquico de fato, com pessoas que estão querendo Uhum. simplesmente evoluir e se desenvolver, né, desenvolver a sua personalidade para que, né, possa ter aí uma biografia digna, né, de ser lida.
Exatamente. Agora, você está trabalhando agora muito com aspectos de relacionamento também, né, ô Saulo? Isso não tem muito a ver, talvez, com a psiquiatria ali, né? Acho que foi você que foi levando um pouco para esse lado, né? Me conta Isso, um pouco isso, de exatamente. onde começou esse interesse, assim, por essa área? Na verdade, a psiquiatria, Marcelo, infelizmente, ela transita entre dois extremos. Até 1950, só para você ter ideia, não existia nenhuma medicação para ser utilizada para quadros psiquiátricos. Então, se você for analisar, 1950 é ontem, né? Então, a É ontem, é? psiquiatria, né, ela ficava muito refém de concepções psicodinâmicas, né? Então, era o máximo que tinha, né? Psicanálise freudiana, né? Enfim, todas aquelas linhas. Depois que Uhum. surgiram essas medicações, exames de imagem, etc., ao meu ver, a psiquiatria ela foi para o outro extremo. E hoje me parece que a maioria dos psiquiatras desenvolve um trabalho estritamente biológico, digamos assim, né? Muito voltado ali Exato. para medicação. Então, quando a gente pergunta assim, quem é o psiquiatra? O psiquiatra é o médico que passa remédio, né? Que receita? Eu vou lá para pegar uma receita. Exatamente. Então, na residência, isso me impactou muito e logo de cara, assim, no primeiro ano, eu já pensei, poxa, eu vou precisar de mais recursos, né? E aí eu fui buscando, e aí o Ítalo me ajudou muito. E em relação à questão dos relacionamentos, foi que eu fui percebendo que a grande maioria dos casos que eu atendia, apesar da pessoa ter um quadro depressivo, ansioso, alguma coisa do tipo, sempre o tema de relacionamento estava impactando naquele quadro ali de algum modo, seja agravando, né, seja desencadeando o quadro, ou seja a pessoa não encontrando no parceiro o suporte que ela precisava para até superar mesmo a doença, né? Então, a partir daí eu fui, né, buscando estudar mais sobre o assunto, acompanhar pessoas, né, que entendem bastante sobre esse assunto, e aí a gente tem desenvolvido esse trabalho, né? Então, fico muito Exato. feliz. Esse trabalho maravilhoso, né? Agora, eu não tinha esse dado, sabe, Saulo, que você relatou agora, né? Essa relação dos problemas psíquicos que a pessoa vai tendo com o relacionamento, né? As pessoas procurando isso e sendo, sei lá, um potencial causador de problema, ou realmente a causa do problema, né? Eu não tinha esse dado, essa dimensão ainda que você está trazendo agora. Eu achei muito interessante e muito rico, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, isso é um probleminha só que eu tenho em casa, né? Eu tenho problema com a minha esposa, do meu relacionamento, mas isso aí não é o mais importante, né? Por isso que eu acho as pessoas dão muita importância a assuntos, muitas vezes, que são ligados à questão financeira, à questão profissional, porque a questão profissional está ligada ao dinheiro, e estão muito preocupadas com esse lado muito material, né? E quando elas esquecem que o que vai realizar, o que vai realizá-las na vida não é isso, né? E aí elas deixam de lado aquilo que realmente vale a pena na vida, né? Que é a família, a esposa, os filhos, que são aquelas pessoas, os amigos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, em prol de algo que realmente nunca vai fazê-los felizes, né? E aí começam a aparecer depois uma série de outros transtornos em função disso, né? E aí, e aí é interessante, né? Porque não é o principal, mas é a culpa. E aí vai ser a culpa. Quem é a culpa? Não, é a culpa da minha esposa, a culpa do meu filho, a culpa enfim, de quem está perto de mim, né? E isso é muito, enfim, é muito interessante do ser humano, como é que a gente foi levado ao longo da história a pensar desse jeito, né? E aí Exato. chegamos nesse patamar onde a gente está hoje. Enfim, por isso até que eu acho que toda essa crise que a gente vive agora por conta foi causada agora por coronavírus, é interessante nesse sentido, para a gente começar a refletir, né, um pouco sobre esse aspecto. Quando eu decidi fazer essa maratona com caras feras como você, foi um pouco para ajudar as pessoas a começarem a refletir, né? Olha, para onde eu estou levando a minha vida, né? O que eu estou fazendo dela? Como é que eu estou fazendo no caso aqui, que eu trabalho muito com relacionamentos? O que eu estou fazendo no meu relacionamento? Como é que eu posso melhorar e fazer com que eu saia da mentira, que às vezes é a minha vida, e comece a buscar a verdade que há por trás das coisas, né? Exatamente. Eu digo que a crise, principalmente quando envolve uma crise do tipo que a gente está vivendo, em que ela causa uma desordem dos condicionantes externos, né? Então, o que seria um condicionante externo? Você tem seu trabalho, você tem sua rotina, você fica ali meio no automático, né? A vida vai tendo aquela velocidade, aquela repetição,
e às vezes as questões mais importantes elas vão ficando de lado, eu vou adiando certas reflexões. E aí, quando vem uma crise que para tudo e que muda a dinâmica, e de repente as pessoas agora estão dentro das casas, tendo que conviver praticamente o dia inteiro com seus cônjuges ou com seus familiares, ela é forçada a fazer essa meditação a respeito de para onde a vida dela está indo, né? A gente fez um evento do Rota, né? O Rota 2020 online, que tem o Dr. Pacheco, tem o Thiago Sim, Andrade, sim, sim. Náufrago, né? E a minha palestra lá, dos questionamentos que eu coloquei foi que quando tudo à sua volta desmorona, né, o que permanece em você? Né? Ou seja, quais são os seus valores inegociáveis? Eu gosto muito de falar sobre isso, até no início do processo terapêutico, é um dos exercícios que a gente costuma fazer, justamente porque Uhum. os valores inegociáveis são aqueles que transcendem o ritmo simples e cotidiano da vida, mas são aqueles Uhum. valores que nos norteiam, que estão até fora de nós e a gente os utiliza como uma espécie de bússola para pautar aí o nosso dia a dia, o nosso comportamento, né? O que de fato importa para nós. Então a crise, embora ela traga sem dúvida nenhuma muitas coisas ruins, né? Uhum. A questão da saúde, a questão financeira, mas ela não deixa de ser uma oportunidade de repensar para onde a nossa trajetória está indo, né? E um dos pontos mais importantes dessa trajetória, sem dúvida nenhuma, são os relacionamentos, né? Principalmente quando a gente fala de casamento. Exatamente. E é a hora de repensar, né? Como é que a gente anda o nosso relacionamento, né? Como é que eu ando o meu relacionamento com a minha esposa, né? Quando eu trouxe um pouco esse tema do apaixonamento, né? De renovar esse apaixonamento, né? Trazer, enfim, enfim, o que normalmente as pessoas reclamam muito, né? O que anda mal no relacionamento, principalmente dos casais que eu atendo em mentorias, né, que eu faço com esses casais, eu reclamo muito disso. Mas a gente não se ama mais. Ele usa a palavra amor de uma forma equivocada, mas a gente não se ama mais como nos amávamos na época de namoro, como nos amávamos na época de noivado. Enfim, se referindo a todo o sentimento, aquele sentimento de paixão, de fogo que existe, né, nessas fases da vida, e que, na verdade, ele só muda, né, de, de forma ao longo da vida, né? Ele muda a forma como isso aparece é diferente, porque o cotidiano vai aparecendo, a rotina muitas vezes vai se instalando e a maturidade para aqueles casais que sabem aproveitar as coisas, com o amadurecimento, essa paixão ela vai se transformando de uma paixão muito mais profunda, porque ela é uma paixão apoiada no amor, né? Então ela vai se configurando de verdade, é um fogo de verdade, é um fogo de mentira, aquele fogo de palha que a gente chama, né? Enfim, no namoro, no noivado tem muito fogo de palha, muito fogo e muito pouco fogo sustentável, daquele que dá para aquele no churrasco dá para fazer uma carne gostosa, que fica aquela brasa que permanece para sempre, né? Mas redescobrir dentro do relacionamento essa paixão de brasa, que é uma paixão verdadeira, agora, é algo que é muito importante, né? Que é muito importante, porque o que eu vejo muitas vezes acontece em duas coisas. Quando um casal chega a essa conclusão que a paixão dele de hoje, ou que não tem paixão mais nenhuma, mas que o relacionamento deles não é mais da mesma forma como era na época do namoro, do noivado, no início do casamento, com tudo aquilo. Ou duas coisas que acontecem. Ou três, vamos dizer. Ou a pessoa que resolve mudar e que resolve, enfim, redescobrir esse apaixonamento, que é um pouco que a gente vai falar, ou a pessoa desiste, separa, porque acha que, enfim, casamento é paixão e vai desistir. Ou, o que também para mim é tão ruim quanto a segunda hipótese, que é a separação, ela vai viver do jeito que dá. Vamos viver como amigos, né? Enfim, vamos levando aqui, não tem mais aquela paixão, mas enfim, tanto faz. É uma pessoa que está legal, cuida dos meus filhos aqui, no caso da mulher, cuida bem de mim aqui no geral, e vai levando aquele relacionamento bem mais ou menos, bem. Vamos levando, do jeito que vai levando. O que é tão ruim quanto a separação, que eu digo. Né? Não, mas a gente está junto e tudo mais. Mas é tão ruim, cara, porque vocês estão separados dentro do mesmo teto. Entende? Por quê? Porque o casamento não foi feito para isso. O casamento foi feito para ter intensidade. Obviamente, a intensidade é de forma diferente. Um casal de idosos não tem a mesma idade, a mesma intensidade do que um casal
jovem, né? Intensidade, assim, podemos falar até em termos de relações sexuais e tudo mais, mas ele se torna, a paixão ela pode ser muito maior, inclusive, né? Isso, exatamente. Essa dinâmica dos relacionamentos é algo que me fascina, assim, eu acho muito interessante. Eu tô achando muito engraçado o pessoal comentando aqui, ó. Vai É, ler, lei. a Jana colocou que é uma pena mudar, né? Por que que muda, né? Não deveria mudar. A, a Stefânia colocou que a paixão tem tempo e hora para acabar. Exatamente, Stefânia. Então, como que acontece normalmente essa dinâmica, né? Normalmente, assim, você não conhece a pessoa, né? Você está lá na sua faculdade, enfim, no seu trabalho, em algum lugar, e aí aquele desconhecido, ele por alguma razão, ele se destaca no meio de todos os outros, né? E aí a gente está falando, claro, num primeiro momento, da aparência física mesmo, né? Dessa atração, de você olhar e gostar do que vê. Num segundo momento, o fato de ter gostado do que você viu faz com que o seu olho fixe naquela pessoa. Então, na hora do intervalo, na hora de, enfim, de reuniões, ao invés de você ficar com o olho perdido, volta e meia o seu olho está voltando ali para aquela pessoa e você começa a observar o jeitão dela. Então, agora não é mais só a aparência, mas agora é o jeitão dela também. E aí, essa primeira atração, que a gente pode até sim dizer que é superficial, ela faz com que você queira ficar perto. Aí, ficando perto, aí já começa a puxar um assunto, né? Chama para sair, alguma coisa assim. E se bater ali, se rolou, pode começar a namorar. Aí, geralmente, a dinâmica do namoro é uma dinâmica da paixão mesmo, né? Esse fogo, que ele arde mesmo, né? Como você bem disse. Agora, ele tem uma certa superficialidade, porque a dinâmica dele é: eu estou buscando em você algo que me satisfaz. Então, assim, eu olho para você e te acho bonita, a sua beleza me satisfaz, o seu jeito me satisfaz. Então, a dinâmica ainda é uma dinâmica de troca. É uma dinâmica assim, eu faço porque eu quero receber e assim vai. E tudo bem, porque essa fase é a fase do namoro, né? Então, assim, poxa, se a pessoa não está te agradando nem no namoro, na hora que casar, então, né? Pelo amor de Deus. Agora, o fato é que isso está num contexto mais superficial mesmo, e que é feito para Uhum. aproximar, e aí as pessoas começam a se conhecer. E aí o interessante seria você observar características essenciais sem as quais você não casaria jamais com alguém, né? Então, por exemplo, para as mulheres aí, né? Eu sei que tem muitas até que não concordam, mas acho até bastante estranho. Mas, por exemplo, um homem adulto, saudável e que não trabalhe, né? Então, assim, você vai topar casar com um cara desse, assim, Exato. já é uma É o coisa cara do estranha. videogame, é o cara É do o ca- videogame, Saulo. exatamente. Já é uma coisa estranha, assim, ah, não, ele é diferente. Aí ele fala assim, não, eu tô com uns projetos aí e tal, uma hora sai. Mas, assim, cada pessoa deveria ter ali os aspectos sem os quais ela sequer começa a pensar em algo maior com essa pessoa. E também ela teria que olhar aspectos negativos que ela jamais toleraria num tipo de relacionamento. Então, por exemplo, você começa a conversar com um cara e de repente ele começa a falar, por exemplo, de relacionamento aberto, né? Ah, o que você acha de, né, não sei o quê. Aí, pô, você já viu aquilo ali, você falou, ó, tô fora, né? Então, o namoro é para isso, né? O namoro é para conhecer, né? Eu digo que o namoro, ele é um umbral da porta, né? O umbral da porta é aquela estrutura, assim, da porta que ela tem esse comprimento aqui, né? Você para no umbral da porta da casa e você observa se aquela casa ali é uma casa que está em boas condições, se é uma casa que vai abrigar de forma satisfatória, né? Você e sua família. Você está vendo se dá para aquela casa ali virar um lar, mas você ainda está parado no umbral da porta, está observando. Se você observa que essa casa está em condições ruins, que essa casa não vai desabar hoje, mas vai desabar daqui 6 meses, que ela não cabe, né, tudo que você quer. Então, o que você vai fazer? Você vai embora, você sai, né? Você termina o namoro, né? Por quê? Porque o namoro é para isso, né? Eu falo isso, várias pessoas falam isso, que o Com namoro é certeza. feito para acabar, né? Ou Exatamente.
ou ele termina e se torna algo maior, que é o casamento, ou ele termina porque você viu que aquela pessoa ali não tinha os requisitos, né, que você acha extremamente necessários para que você embarque numa viagem maior. Então, agora o grande problema que às vezes eu vejo nas pessoas é que justamente por no namoro ter essa ebulição de sentimentos e sensações, a pessoa vai deixando a razão de lado, né? A pessoa vai ignorando e ela começa a negociar os valores dela, que eu falei lá, os valores inegociáveis. E aí ela começa a se perder e aí ela pode tomar decisões que depois, né, vão gerar problemas sérios. Eu, pelo menos aqui na minha prática, eu vejo que os grandes problemas dos relacionamentos, eles já estavam presentes desde o namoro e a pessoa não olhou direito, e aí quando você está no casamento, aí a dinâmica já é outra, completamente diferente. Então, um dos problemas também que eu observo hoje é as pessoas perderam a concepção do que é namoro e do que é casamento. Ah, é tudo Então, misturado. né, elas ficam super confusas. Então, por exemplo, às vezes eu atendo aqui adolescentes que estão namorando, o namoro abusivo, o namoro assim, tá na cara que não vai ser bom para ela, e ela não aceita terminar de jeito nenhum e se sacrifica e vai atrás e faz das tripas coração, em comparação com pessoas que estão no casamento, e aí o cara comete um deslize, um erro, e já vou abandonar o barco, né? Porque eles têm a visão de que o namoro é o lugar em que as pessoas estão juntas porque elas querem mesmo. Então elas são livres, né? Elas não têm um compromisso muito forte ainda. Então quem está junto porque ama. E em comparação ao casamento, né? O casamento, as pessoas só estão juntas porque elas são obrigadas, né? Então, assim, já prometeu lá na igreja, já assinou um papel, então não tem como mais separar. Então, o casamento não é lugar de amor, né? O lugar do amor verdadeiro é o namoro. E aí, o namoro, o que na verdade que eles estão fazendo? Eles estão confundindo, né, o que é amor de verdade com o que é paixão. Então, Exato. o que se espera que aconteceria? Que essa paixão fosse aquele elemento que aproximaria as pessoas para que você conhecesse essa pessoa mais a fundo e aí sim você tivesse informações, né, e conhecimento para sim topar um compromisso maior com a pessoa. Agora, uma vez tendo entrado no barco, né, eu tenho uma resposta lá que o pessoal adora, que chama a resposta do barco, né? Que eu falo que o namoro é praia, é curtição, é festa, É, dar um mergulho no raso ali, depois volta. A namorada tem um problema, aí você entrega pro pai, né? Aí você fica assim, ó, tá com problema aqui, na hora que resolver você me fala, né? E tal. E já o casamento não, o casamento é o barco, é alto mar, né? São só vocês dois, não tem ninguém para ficar aí ajudando ali, são vocês dois, né? Em alto mar pro resto da vida, e vocês estão, a sua vida depende dela e a dela depende da sua também. Então, o primeiro ponto que eu considero importante, Marcelo, assim, para a gente deixar o casamento vivo, é retomar essa consciência de que relacionamento é projeto em comum, né? As pessoas têm que entender que elas estão no relacionamento não apenas para receber algo do outro, mas para que ambos juntos estejam indo para algum lugar, né? E esse algum lugar aí vai depender dos valores de cada um, dos projetos de cada um, mas que o relacionamento não seja um lugar em que eu apenas apareço para receber, né? Eu apareço apenas para sacar, né? Eu não deposito nada. Eu estou o tempo inteiro querendo receber algo e se eu não estou recebendo, aí eu passo a ficar insatisfeito, né? Então esse seria um primeiro ponto para a gente refletir, né? exatamente. Você estava falando do barco, né? O barco, ele foi feito, não foi feito para ficar no porto, né? O barco ele foi feito para ir para o alto mar, né? Então, Exatamente. a gente não pode querer deixar de ir para o alto mar, porque a gente foi feito, a nossa essência é para ir para o alto mar. Hoje em dia, eu digo que a gente vive uma ditadura do medo, né? As pessoas morrem de medo de qualquer coisa. E aí você falava, a pessoa quer ficar eternamente nesse namoro, nessa paixão, né?
Ele quer ficar eterno. Então, Exatamente. o que eu falei? Eu não vou me casar. Eu vou me casar porque é uma prisão. Só que é o seguinte, e aí o cara tá o quê? Ele tá preso no porto. Né? Meu porto seguro está aqui, porque qualquer coisa, se der errado alguma coisa, que você falou, né? Eu devolvo para o papai e para a mamãe dele. Né? Deu É, errado, eu tô no porto. é o famoso império do eu, Marcelo. É o império do Exatamente. eu, né? Eu tô ali só para mim, só para mim. Se eu precisar de doar alguma coisa, eu já, ó, Já não serve. é, E o casamento é exatamente o contrário, né? Por isso o medo. Porque o casamento não sou eu, é o ele, né? O nós ali, né? Então é uma entrega, né? Até na live que eu fiz com o Ítalo, né? Ele dá um exemplo muito interessante, e é a verdade. Assim, o casamento é uma porta que se abre para fora, né? sempre. Não é para dentro, é uma coisa para fora. Então, as pessoas ainda casam com essa mentalidade do namoro, como você dizia antes, né? Você, olha, eu vou para um casamento para receber. O que eu vou receber em troca? É muito comum eu receber aqui, às vezes dou uma dica e tudo, aí a pessoa me manda no privado. Marcelo, eu vou começar a fazer tudo aquilo que você falou. Agora, depois que eu fizer aquilo tudo que você falou, quando é que a outra pessoa vai começar a mudar? Você olha, meu filho, você não entendeu nada. Não é Exatamente. isso. O amor é Exatamente. para fora, é doação, é entrega. Se outra pessoa vai mudar, infelizmente, acho que cabe a ela simplesmente ver. Mas a sua felicidade ela vai estar na sua doação, no amor, em tudo aquilo que você está entregando para ela. Né? Aí sim você vai começar, e o normal é que outra pessoa vendo tudo isso, ela comece a retribuir também. Isso é normal. Exato. Agora, Exato. pode acontecer que isso não aconteça, ou demore para acontecer, ou não aconteça da forma como você espera, porque às vezes a gente coloca um monte de expectativas que nunca vão ser sempre frustradas, né? Assim, aquele casamento hollywoodiano, que imagina, com os faros, tudo bonitinho, que vem uma princesa linda, que não tem chulé, né? De que a Exato. Cinderela que não tem Não, e chulé. nos filmes, Marcelo, o filme termina quando eles casam, né? Exato! Aí não tem, não tem o resto, né? Acaba ali quando casa. Aí a Você pessoa não não sabe o que sabe. ele faz. Mas Exatamente. tem uma aula do Ítalo, para mim é uma das melhores que eu já vi dele, eu já acompanhei muita coisa dele, o que ele Uhum. fala sobre o mito de Narciso, Mito de Narciso. e é o que é a tônica da nossa geração, né? As pessoas, elas acham que nessa história de auto-amor, de eu me amar, de eu buscar a minha felicidade, eles acham que o sentido está ali. No mito de Narciso, antes do Narciso chegar ao espelho d'água, em que ele fica observando a própria imagem dele, antes disso ele passa por um vale e ele se apaixona pela musa Eco, né? E o nome Eco é de eco mesmo, né? E Uhum. qual que é o problema do eco? O eco, em primeiro lugar, sempre você tem que dar o primeiro passo, né? Então você fala algo e o eco sempre devolve menos do que você falou. Então você fala assim, te amo, o eco devolve, Gente, amo, é amo, doido. amo. Então é sempre menos. Então toda vez que você busca a sua felicidade, assim, o alto amor, é como se você estivesse se desgastando e se perdendo sem sentido algum e sem receber aquilo que você queria. Depois, Narciso vai lá para o espelho d'água. A primeira característica é quando você está diante de um espelho d'água, o espelho d'água não reflete a sua imagem como ela é de fato, ele reflete menos do que é. Né? Não é igual um espelho desses espelhos que a gente tem, né? Que a gente vê a nossa imagem, ou agora aqui como a gente está se vendo. Mas o espelho d'água, ele mostra menos do que você é. E aí ele ficou Meio ali deformado, apaixonado, inclusive, né? Meio deformado, deformado. e aí ele ficou olhando aquilo, daqui a pouco ele caiu, né? E aí ele morre. Então o que quer dizer isso? Se você busca a sua própria felicidade, parece que você está ganhando. Parece que você está ganhando, mas você não está encontrando nada. Eu costumo dizer que enquanto existir essa ideia de amor próprio, né, esses conceitos modernos que a gente tem, não vai me faltar paciente, porque o que isso é neurotizante, o que isso é neurotizante não está escrito, porque o Viktor Frankl, ele tem aquele psiquiatra austríaco, né, criador Sim, da sim, sim. logoterapia, ele Uhum. diz que a felicidade é como se fosse uma boia num lago, que essa boia está no meio do lago e você está querendo a boia, que é a felicidade, né? Só que cada vez que você faz assim com a mão, tentando atrair a boia para perto de você, você gera ondas que fazem com que a boia se afaste de você. Exatamente. É o mesmo Exatamente. raciocínio.
Então, no casamento, a lógica é essa, né? Então, uma das coisas que as pessoas têm que entender é qual que é a dinâmica do namoro e qual que é a dinâmica do casamento. Entrou no casamento, aí você tem que ter uma palavra que é fundamental, que se chama disposição, né? O Tiago Amorim, ele tem uma definição de amor que eu acho fantástica, que ele, se não me engano, extrai dos conhecimentos de Ortega y Gasset, né? Que ele diz Uhum, que o amor é uma disposição voluntária de ter a sua biografia alterada pela presença do outro. É uma disposição, ou seja, você se posiciona, é um movimento seu, né? ótimo. Voluntária, né? Você vai Você quis, até o outro, você você quis, você é livre, foi. né? De ter a sua biografia, né? Ou seja, a sua Uhum. história, ela vai ser modificada pela presença do outro. Agora aí a gente entra até naquilo que a gente conversava antes da live, né? Essa presença do outro, né? O que o outro é, a gente tem que estar muito atento a isso, porque qual que é a coisa mais frequente que eu vejo aqui no consultório? Quando eu me caso, né? Eu casei lá com a minha esposa. E aí eu criei uma imagem de quem a minha esposa é. E aí eu tenho esse roteiro na minha cabeça, né, de quem a minha esposa tem que ser, né, o que que ela tem que fazer. Então, eu passo a me relacionar com a imagem que eu criei dela e não com ela de verdade. Porque quando eu vou me encontrar com ela de verdade, ela teima em não ser essa imagem. Claro que ela não vai ser essa imagem, porque ela é Ela ela. foi criada. Ela é um É. ser humano, ela é ela. E aí, toda vez que eu comparo o roteiro que eu criei para ela com ela de verdade, eu me frustro. Então, imagina se cada encontro que eu tenho com a minha esposa seja um encontro de frustração. Né? Como que eu vou viver apaixonado? Né? Não tem como. Mas aí o erro necessariamente está nela? Não. O erro está em mim. Né? E eu faço questão aqui na minha terapia, sempre, ainda que o marido esteja errado, ainda que o outro esteja errado, quando eu tenho uma pessoa aqui diante de mim, eu sempre jogo a responsabilidade para a pessoa. Né? Assim, o que, que você pode fazer? Né? Tendo o marido que você tem, o que você pode fazer? Né? O que está ao seu alcance? Então, em primeiro lugar, e aí eu dou esse conselho aqui para todo mundo, tira essa imagem que você criou do outro. Apaga isso, né? Abra-se para quem o outro é. É, a Entre, realidade. entre na realidade. Eu falo que a boa terapia é aquela que te traz para a realidade. Né? Essa é a boa terapia. É a que te faz enxergar coisas da realidade que você não está vendo. Então, tira esse roteiro que você criou, apareça, né, na cena. Né? Hoje, quando eu voltar lá para minha casa, né, minha esposa está lá cansada. Eu estava lá agora ajudando ela a dar banho lá na recém-nascida, mas está exausta. A gente está com a filha vai fazer 2 meses. Então, assim, eu posso exigir muita coisa da minha esposa, né? Eu posso chegar lá e falar assim, ah, não, eu queria, né, e tal, tal, tal. Não, cara, eu tenho que chegar lá e eu tenho que estar aberto a quem ela é. Tem noites que a neném está dormindo melhor, tem noites que não. Né? Quem aí já ficou sem dormir sabe que só o sono já é capaz de alterar o humor de uma pessoa, né? Mas eu tenho que me permitir ser impactado por quem o outro é. E se você não fizer isso, não tem como você restaurar a paixão no casamento. Porque vai ser aquilo que eu falei da frustração. Você sempre vai encontrar uma realidade diferente do que você está pensando acerca do outro. Por outro lado, se você aparece aberto para a realidade de quem o outro o ser humano, gente, o ser humano é uma alma eterna, é uma alma que não se esgota. Então, não tem como você terminar de ser surpreendido pela presença de um ser humano. Só que quando a gente cria essa imagem do outro, o que a gente está fazendo? A gente está objetificando o outro. E qual que é o problema do objeto? Né? Qual que é o problema dessa canequinha aqui? Eu não preciso nem olhar para ela. Eu já sei tudo o que ela é e tudo o que ela faz. Ela não vai sair voando. Eu já sei todas as características dela.
Então, eu começo a olhar para a caneca e falar assim, eu já sei o que que a caneca é, então eu não me relaciono com ela, né? E isso foi até que você colocou, né, Marcelo? Que é tipo assim, você chega para o outro e fala assim, não, meu marido é assim mesmo. Eu já sei tudo o que ele é. Então você começa, o que você está fazendo? Você está Objetivo. objetificando o outro. E não tem como Uhum. a gente amar coisas. A gente até tenta, mas não tem como a gente amar coisas, porque o amor depende da liberdade do outro. O objeto não é livre, né? Só pessoas são livres. Então, se a gente não se atentar a essas características, se restaurar a paixão no casamento se torna algo impossível, né? Exatamente. Aí você falou isso, aí chega a conclusão, a grande conclusão que a gente chega, né? E às vezes demora para a pessoa chegar a isso, é que eu que tenho que mudar, né? Eu digo assim, a mudança nas mentorias que eu faço no seu consultório, provavelmente, com certeza é assim, é quando a pessoa chega com essa conclusão. Olha, doutor, eu cheguei à conclusão, diante de tudo que você tem me falado ultimamente, então que eu tenho que mudar? E Ótimo. às vezes demora meses, né? Você sempre Exato. falando a mesma coisa para a pessoa cair a ficha dela. Não, eu tenho que mudar. Ou seja, até então, a pessoa, na verdade, não estava fazendo nada que fosse trazer um resultado de verdade. Né? Ela só começa a trazer um resultado de verdade para restaurar o casamento, ficar reapaixonado, enfim, ocorreu um casamento de verdade, quando ela decide mudar, né? Só que é duro mudar. Porque aí quando a pessoa decide mudar, ela se defronta consigo mesma e vê, caramba, quanta coisa ruim, o quão ruim eu sou, né? O quanto que eu Por tenho que quê? melhorar. Porque ela também criou uma imagem idealizada dela mesma. Idealista dela. Exatamente, mas é isso que eu estou dizendo. Então, até então, era uma imagem idealizada. Era tudo muito bonito. Eu Eu não consegui. faço tudo que eu tenho que É, fazer, isso cumpro a minha parte. perfeito. Eu cumpro a minha parte, a outra pessoa não cumpre a parte dela. Como assim, né? Aí É, você pode dizer, né? O Saulo poderia dizer, poxa, mas eu passei o dia todo trabalhando e eu estava trabalhando pensando em você para trazer dinheiro para casa. Né? exatamente. E aí você. E ela falou assim: como assim? Mas eu estava cuidando dos seus filhos, né? Eu estava cuidando dos seus Exato. filhos, ralando pra caramba aqui dentro de casa para trazer tudo bonitinho para você e você não dá valor. E aí começa, né? Começa Exatamente. as confusões, as brigas, os entendimentos. E se a gente fosse meditar bem a sério mesmo, Marcelo, bem a sério mesmo, e chegar na raiz disso, por exemplo, a pessoa em nenhum momento ela achou que ela teria que mudar, é, qual que é o pensamento que está aí por trás disso, né? Quando a gente pega ali o René Descartes, né? Quando a gente pega o penso, logo existo, Algo existe. olha o problema que isso cria, cara. Porque qual que era a lógica do homem antigo, né? Antes ali do iluminismo e tudo. O homem antigo, ele nutria uma desconfiança dele mesmo. Ele pensava assim, olha, eu tenho umas paixões desordenadas aqui, eu não sei direito me orientar, então o que que eu vou fazer? Quando eu estiver confuso, eu vou escolher um referencial externo a mim, imutável, que outros homens já estão pensando sobre isso há milhares e milhares de anos, e eu vou usar isso como referencial para me orientar. Beleza, esse era o homem antigo. Aí chega René Descartes e fala assim: não, não, cara, não precisa não. Penso, logo existo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o fundamento da realidade reside na capacidade do indivíduo, que cada indivíduo tem de pensar algo. Então, qual que é o estado de coisas que a gente chega hoje? Você pega um adolescente de 13 anos que fica assistindo vídeo no YouTube, jogando videogame, lê meia dúzia de influências e aí, de repente, ele já começa a achar, um adolescente, ele começa a achar que ele sabe como o mundo deve ser governado, o que Trump tem que fazer nos Estados Unidos, como a ONU Exato. deve combater a pandemia. E aí você vai falar assim, cara, mas você não arruma o seu próprio quarto. Você, Exatamente. você não arruma o seu próprio quarto e não é que ele acha que ele sabe como o mundo deve ser governado. Ele tem certeza absoluta. Ele está andando assim, ó. Não, se eu tivesse lá, poxa, se eu fosse o presidente do Brasil, estaria tudo muito melhor. Né? Tipo assim, convicto. Então, nós somos filhos do nosso tempo, né? Não tem jeito. Mesmo eu, né? Eu estudo isso, né? Alguma coisa, mas eu sei que eu sou filho desse tempo. Eu sei Todos que nós. eu tenho isso em mim também, né? Isso, e também, assim, se a gente for falar a verdade, né, nada mais é do que a serpente novamente, né?
A serpente falou assim, ó, se você comer daquele fruto, sereis como deuses. E aí a gente acreditou. E aí Descartes falou de novo, a gente acreditou de novo. Então, tudo que a gente pensa que é, eu já acho que eu sou. Se eu pensar que eu sou um grande marido, que eu faço tudo do bom e do melhor para minha esposa, eu já sou, né? Por quê? Porque o que surgiu aqui na minha cabeça, eu já tomo como verdade. E aí isso gera uma série de problemas, porque se cada um tem esse penso logo existe na cabeça, a gente abre espaço para quê? Para o relativismo, né? Então cada um tem a sua verdade, não existe critério de bom e nem melhor nem pior. Então as pessoas passam a andar por aí, e aí o que, que vai acontecer? Quando eu sou contrariado, como a realidade ousa me contrariar? Como a minha E a culpa é do... esposa ousa não ser e não cumprir o roteiro que eu criei aqui dela, né? Ou seja, nós passamos a ser uns deusezinhos, né? Com D minúsculo. Nós somos deusezinhos que somos contrariados. E aí a gente fica irado, né? E aí é uma Exato. pena. E aí é difícil. É, eles começam a culpar, no fundo, as circunstâncias, né? O que está acontecendo. É igual uma... Fica igual um bebezinho, né? Igual uma criancinha, que quando cai, ou bate, ou esbarra em uma cadeira, ela briga com a cadeira, Com a né? cadeira. A cadeira em amar, pá, 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 aí bate na cadeira. Como se a cadeira que está parada ali, mas é assim a nossa sociedade hoje, é uma sociedade infantilizada, né? É uma sociedade que Exato. quase de bebê, né? Que começa a culpar Exato. tudo, né? Ah, não, estamos brigando hoje por conta da quarentena, né? A quarentena é responsável pela briga do casal. Por dizer, olha, lamento dizer, mas não é. É, É uma, ou pior simplesmente uma ainda, Marcelo, circunstância. ou pior ainda, a pessoa começa a culpar a instituição casamento. Aí é pior ainda. Ela chega e fala assim, não, casamento não presta, não dá certo. Né? Ou É, seja, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo ali, né? Sem saber que o casamento é ela, né? exato. Quando você fala mal de casamento, você está falando mal do seu Do casamento. seu casamento, né? O que eu estou entendendo aqui, quando você está falando, eu estou entendendo quem é você no casamento. Né? Exatamente, exatamente. Ou então o cara vai dizer assim, o cara que ele quer arranjar alguma coisa fora, né? Fala assim, não, o homem não foi feito para ser monogâmico, né? O homem foi feito para ter um monte de mulheres. Ele começa a acusar a própria instituição do que é o homem, né? Do ser homem ali, né? Então, olha, o homem não foi feito para uma mulher, ele foi feito para várias, né? No fundo, para Exatamente. justificar as atitudes que a gente tem, né? Se eu Exato. não penso como vivo, aliás, se eu não vivo como penso, eu começo a pensar como vivo, né? Aquele fato, eu Exato. começo a pensar, eu penso, logo existo, enfim, aquilo começa a existir. E depois, Saulo, uma coisa que às vezes eu acho engraçado quando eu converso com umas pessoas, é que às vezes as pessoas esqueceram o que é o ser humano, né? As pessoas que as pessoas começam a falar umas das outras, você, olha só, como se estivesse falando de um ET, né? Eu falei assim, olha, o que você está falando aqui, tudo que você está teorizando, falando isso aqui tudo, é legal, é muito bonitinho e tudo mais. Mas isso aí não é ser humano. O ser humano não é assim. Né? Uhum. O ser humano, primeiro, o ser humano tem liberdade. Então, por ter liberdade, ele pode escolher o mal. Então, às vezes, ele escolhe o mal. Enfim, não tem uma liberdade plena ali quando escolhe o mal, enfim, mas ele pode escolher o mal. E por isso, enfim, eu, você, qualquer um que está nos assistindo aqui pode fazer uma besteira grande na vida. Pode Sim, fazer, porque nós. sem Isso é o dúvida. ser humano, mas eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. Quando a pessoa fala isso, olha, eu nunca imaginei, eu falo assim, olha, desculpa, mas é que você nunca soube o que é um ser humano. Porque, Exatamente. infelizmente, Exatamente. a gente é capaz de cometer os piores erros. E o que a gente pode fazer? Olha, perdoar, né? E aí chega na conclusão que, enfim, obviamente vai ter casos ali que não dá às vezes, né? Enfim. Mas em casos normais, o normal é perdoar, mas eu não aceito. Se a pessoa fizer isso, é inaceitável, né? Essa É, atitude, para mim, é inaceitável. Você, olha, então para um pouco e olha para você e vê se você não seria capaz de fazer a mesma coisa. Quiçá se já não fez, entende? Porque teve aí já se alguém que esquece. alguém perguntou alguma coisa esses dias, eu falei assim, olha, você foi a que disfarçou melhor. Exato, Mas nós estamos exato, todo mundo porque junto nesse mesmo barco aí. Né? Aquelas, mas as eu não sete. posso acreditar que uma pessoa possa fazer isso. Olha, lamento dizer, mas você tem que acreditar. Por quê? Porque o ser humano ele é passível dessas coisas. E É, nem por isso ele não é.
ele é menor, melhor nem pior. Quando a gente chega a essa conclusão de como é o ser humano, esse entendimento de uma verdadeira antropologia, porque, enfim, como eu falei, hoje em dia se pintou um homem que não existe, né? É um ser extraterrestre, se inventou, é o que sai na mídia, na grande cultura, nos filmes, É na o maior bom parte das séries. selvagem, né? O bom É, selvagem que eu sou. exatamente, exatamente. É exatamente isso. Né? Então, se começa a pintar um ser humano que não existe. E, às vezes, isso cria uma frustração enorme. Porque as pessoas vão atrás de uma pessoa que é perfeita, uma perfeição nesse mundo que não existe, né? E se frustram quando se deparam com o primeiro defeito, com a primeira dificuldade que a outra pessoa tem. Então, a gente tem que cair na real, de cara, e perceber que a gente. Eu brigo com os noivos que eu atendo. Eu falo assim, olha, meu filho, pessoa ideal você não vai existir. Então, pega os defeitos que te incomodam menos numa pessoa, pega ele da mão e vai se casar na hora, porque é assim. Não tem jeito. Toda mulher com quem você for casar, qualquer, ou com a menina, com todo homem que você vai casar, eles vão ter defeitos. 100% das pessoas têm defeitos. O ser humano tem defeito. Nesse mundo vai ter, não tem jeito. É uma luta constante que nós temos conosco mesmo por ser melhor. Enfim, e tem gente que não está nem nessa luta ainda. Mas, enfim, então tem que aceitar isso. Né? Então, eu diria, quando a gente fala de reapaixonamento, no fundo a gente tem que se apaixonar, inclusive, pelos defeitos. Obviamente, não é aceitar, achar que é bonitinho o defeito, mas assim, olha, aquilo é constitutivo, inclusive, daquela pessoa. Essa é a realidade dela hoje. A realidade dela hoje, do meu marido, é que ele joga a toalha em cima da cama. É isso, lógico, eu vou falar com ele que incomoda, que está errado. Mas, olha, é a realidade. Não adianta você querer achar, eu queria casar com um marido que botasse tudo em ordem. Tudo bem, você queria casar então com outra pessoa, né? Porque esse seu, ele nunca colocou em ordem, talvez você nunca tenha reparado, mas ele nunca fez isso. Exato. E aí é por isso que eu falei. Tem, poderia. Mas ele nunca quis. E você casou ele sabendo que era assim. Ou então, casou e ele ficou assim depois. Mas, enfim, você levou o pacote completo e essa possibilidade sempre existiu. Exato. E por isso que eu falo da questão do namoro, né? De você, olha, é bom que você observe se ele não tem defeitos que para você são intoleráveis, né? Então, Exato. o namoro tá ali para isso. Agora, quando você casa, você está prometendo permanecer, né? Você tá virando e falando assim, ó, esse cara aqui, ele é problema meu agora. Os problemas que ele tem agora são meus, né? Então, o sofrimento dele é um sofrimento meu também, né? Então, o namoro, né, o conhecimento, eu acho engraçado isso, as pessoas se esforçam tanto, buscam tanto conhecimento para trabalhar, para passar em concurso, não sei o quê, Isso. e relacionamento elas não leem nada, não estudam nada, é só a pessoa que você vai passar o resto da vida. Que você Exato, pequeno detalhe, né? Então, enfim, a gente, hoje em dia, né, tem muito conhecimento, tem muitas coisas para a gente buscar, mas teve até, eu vi que alguém colocou que, eu não faria o que o outro fez e tal. Olha, vale muito a pena repensar isso, tá? Muito a pena. O Jordan Peterson, ele fala que você não conhece o quão bom você pode ser até que você conheça o quão mal você pode ser. Verdade. E você tem que conhecer as suas misérias e o seu potencial para o mal, né? O homem ele tem que descer nas profundezas. Tem até, acho que o Ítalo já falou da simbologia do Senhor dos Anéis, que o Gandalf ele derrota lá o demôniozão lá, aí o demôniozão, na hora que ele está caindo, ele puxa o pé do Gandalf, e o Gandalf desce branco e volta cinza, né? Ele ressurge cinza. Então, assim, é aquela pessoa que vai lá embaixo, ela conhece a amplitude moral do mal e ela volta entendendo como o mundo funciona e o potencial que nós temos também para fazer o mal. E o que gera isso? Isso gera misericórdia pelo outro. Exatamente. Não é à toa que quando vocês rezam o Pai Nosso, o que você fala lá, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, tipo assim, cara, o jeito que você perdoa é o jeito que você está pedindo para ser perdoado. Então, conhecer o quão ruim a gente pode ser é
é fundamental para qualquer relação interpessoal que você puder. Exatamente. Porque É senão... fundamental para a vida. Para a vida. Viver. Ó, se você não tiver essa noção, você não está se relacionando com a pessoa, você está com a imagem idealizada dela e você está com a imagem idealizada de você mesmo. Então, resumindo, você está vivendo um teatro. Né? Você ainda não está com os dois pés na realidade. Né? E a realidade é maravilhosa. Uma coisa que eu falo também é que a realidade, assim, isso para quem tem fé é melhor ainda, né? Mas mesmo para quem não tenha, o texto arquetípico ele diz muito para nós, né? Então, o que está lá no Gênesis, né? Que é o texto, é o mito fundacional do Ocidente inteiro, né? E para nós cristãos é a verdade, né? Fala que a realidade ela foi feita, né? Tudo que existe, tudo que foi feito a partir do Logos divino, né? O Verbo encarnado, que é o próprio Cristo e que é o próprio amor e que é a própria verdade. Então, a estrutura da realidade ela é feita a partir disso. E a gente pega e troca isso por algo que só existe na nossa cabeça, que foi exatamente o que Eva fez e que é a estratégia da serpente sempre. Ó, não acredita na realidade, não. Não acredita nessa realidade criada através do próprio Logos, não. Fica aqui, ó, fica dentro das suas próprias ideias, dos seus próprios desejos, das suas próprias emoções, que isso é melhor. Você vai ser igual a um Deus. Só que é aquela coisa. Nós não temos costas de Deus. Nós não somos Deus. Não tente colocar o mundo nas suas costas. Você não vai suportar. Você vai adoecer. Você vai ficar neurótico. Você vai ficar infeliz. Né? No universo do controle total, no universo em que a gente se posiciona nesse lugar, o amor é uma impossibilidade. Porque o amor só se dá entre seres livres. Então, quando a gente se relaciona com a imagem da nossa cabeça, né, o outro é um objeto, então não é possível o amor. Né? O próprio Logos divino não está ali. Então, assim, como ser feliz? Assim, né? Exatamente. Não tem como. Eu acho que isso tudo, enfim, infelizmente está acabando aqui, né? O tempo, esse tempo do Instagram é muito ruim. O tempo do Instagram da Sami é muito melhor. O da Sami não tem tempo, né? Aí você vai direto, você fiz uma live de 2 horas e pouca. Eu falei, Sami, eu acho que tem alguma coisa errada aqui no meio. Não, acho que está mais de 1 hora, né? Ele falou, Marcelo, já tomou 2 horas. Eu falei, como tomou 2 horas aqui? Não, porque me permitem, eu acho que ela tem muitos seguidores, enfim. O dela vai ao tempo que for, né? O dela vai muito mais, né? Mas, enfim, é muito interessante mesmo, porque a gente consegue, eu acho que nessa live hoje, principalmente, você conseguiu ir aprofundar na razão das coisas, né? Na razão profunda para a gente chegar nesse verdadeiro apaixonamento. Porque, normalmente, as pessoas querem resolver no raso, né? Elas querem resolver as coisas, né, de uma forma superficial. E é o que eu falo para as pessoas. Olha, você vai poder resolver as coisas no superficial, só que você vai estar resolvendo só os sintomas. Você não está resolvendo para destruir realmente a sua verdadeira doença. E essa doença, ela vai aparecer novamente de novo. Né? Então, ela vai aparecer através de, sei lá, um sintoma que, sei lá, pode ser uma traição, esse sintoma pode ser uma briga feia, esse sintoma, sei lá, pode ser um desentendimento, o sintoma, às vezes, pode ser uma separação, inclusive, de um problema muito mais profundo. E você fica querendo trabalhar no sintoma, que é a toalha jogada em cima da cama, que é o beijo que você não recebeu quando chegou em casa. Isso tudo são sintomas de problemas muito mais profundos, que esses sim têm que ser tratados, né? E, enfim, se você como psiquiatra chega e só fica tratando o sintoma do paciente, ele vai ficar eternamente no seu consultório, mas, enfim, você vai sair frustrado, inclusive, como profissional, porque não conseguir realmente ajudar aquela pessoa a sair realmente das profundezas da doença dela, né? E é isso, tem pessoas que, às vezes, o Saulo, parece que gosta, né? Acaba tirando um gostinho por continuar vivendo daquele jeito, né? Por exemplo, é um pouco masoquista, né? Gosta de ficar daquele sofrendo, porque sabe onde pode mudar. Algumas pessoas já chegaram à conclusão, falaram assim, olha, o negócio é muito mais profundo. Então, mas tem esse gostinho, né? Aquele gostinho, é o famoso vitimismo, né, Marcelo? O pessoal adora ficar nessa posição, né? Mas é uma pena, porque a vítima, ela acaba sendo refém das circunstâncias. Vítima aqui que eu digo no sentido de vitimismo, né? Que fica bem claro.
ela é refém das circunstâncias, né? Então, a onda leva ela para um lado, ela vai. Leva para o outro, ela vai. Ela Então, vai. é responsabilidade, né? Responsabilidade, inclusive a palavra, você fala assim, responsabilidade. A pessoa, aquilo já entra mal no ouvido da pessoa, Já né? entra mal. A palavra que A não é bem pessoa já aceita. fica assim, nossa, restrição de liberdade, né? Assim, não posso fazer o que eu quero, né? Tipo, não, mas responsabilidade é no sentido de autoria. Toda vez que você escutar responsabilidade, quem estiver nos escutando aí, pense assim, autoria. Então, eu sou responsável pelo meu casamento, né? Então, eu, de algum modo, eu sou autor. Eu estou ali atuando, eu estou agindo. Eu não estou simplesmente no piloto automático. Ou pior ainda, quando você deu aquele exemplo, né, que você muito sabiamente você disse, né, às vezes esse outro jeito aqui ele é tão ruim quanto a separação, que é a tal da indiferença, né? O pessoal acha que o oposto do amor é o ódio, né? Mas na verdade é a indiferença, é o famoso tanto faz. Por isso que às vezes quando chega casal brigando aqui no Não é ruim, para não. mim, eu falo assim, nossa, eles estão vivos, né? Exato. Um ainda importa, né, na vida do outro. Aí quando É. chega assim, ah não, meu marido é assim. Parece que ela está falando de um objeto, né? Defunto. Parece que está falando Ou assim, ah não, defunto. de um defunto, de um objeto. Ah não, tem um quadro feio lá em casa. O quadro não tem como eu me desfazer do quadro, prometi que ia ficar com ele e pronto. Né? Então, ninguém está dizendo que é fácil também, tá? O pessoal pode Exato. ver a gente falando aqui. Não, não é nem um pouco fácil. Nem um pouco. Nem para mim, a gente que atende, né, Marcelo? Fica parecendo, o casamento seu então é perfeito, é maravilhoso. Exato. Só muda o endereço. Mas, Talvez a gente tenha percebido mais as nossas misérias já, né, pessoal? O quanto que a gente é exa- ruim. Talvez seja um pouco exatamente. isso. Quanto miserável a gente Exatamente. é. Olha só, Sala, muito obrigado. Faltam 4 minutos aí, a gente vai ter que terminar. Eu queria só que o pessoal tirasse aí, fizesse um print da tela para depois colocar um hashtag lá, casamento de verdade. Então, a minha ideia, inclusive, quando comecei essas lives, até para mim foi uma felicidade imensa poder contar com você já no primeiro dia na abertura, Ai, que bom. porque já começa muito bem, né? Começa com o pé direito. Amanhã vai ter live com a minha grande amiga Adriana, enfim, sou muito amigo da família dela, vamos falar um pouco sobre educação de crianças, essa influência da educação no relacionamento. Então vão ser 10 dias. E no final, para quem quiser continuar com essa formação, eu também vou fazer a apresentação de uma continuidade de um estudo para quem quiser continuar estudando. A gente vai continuar estudando essa temática que a gente adora nessa aula. Isso aqui a gente poderia ficar a noite inteira conversando sobre esses temas. Enfim, abrir um vinho aqui, a gente ficava aqui tomando vinho, mas infelizmente não dá, né? A gente tem que. O Instagram corta a gente, você tem a esposa para ver, eu tenho a minha também aqui para estar nos aguardando ansiosamente, né? Sim. Uma sexta-noite. A criança pequena. Mas enfim, dá o seu recado final aí. Poxa, Marcelo, para mim foi uma honra, né? Assim, para mim é um privilégio esses encontros, né, que a gente tem conseguido fazer aqui através do Instagram, utilizando uma ferramenta que antes até atrapalhava muitos casais, né? Para, pelo contrário, trazer aí conhecimento que possa ajudar as pessoas de algum modo. Eu vou lançar um curso sobre temperamentos em breve e logo Legal. depois eu devo lançar alguma coisa para casais, porque eu vejo que é um tema muito importante. Eu vou fazer algo nesse sentido também. Mas agradeço aí mais uma vez o seu convite e conte comigo sempre aí que precisar. Poxa, que ótimo. A gente vai trocando muitas ideias aí. Você me manda isso tudo do curso aí, porque eu estava falando no início, antes de você chegar. Hoje em dia, se tem muita informação, mas muito pouca formação boa de verdade. Então, a gente tem que ir realmente dando força para pessoas que geram formação de qualidade, entende? Sim. Porque hoje em dia, você bota no Google, você bota relacionamento, amor, paixão, palavras do tipo, só vai aparecer porcaria. Sim. Então, a gente tem que tomar esse espaço, a gente tem que ocupar esse espaço que tem que ser ocupado com uma boa formação. É isso que tem que acontecer, entendeu? Então, os cursos do solo tem que bombar. Toda dessa galera boa tem que encher mesmo. Por quê? Porque muita gente sendo bem formada. Porque é isso que nos interessa, né, Saulo? Que as pessoas, que a gente consiga ter uma sociedade melhor, uma sociedade que se relacione melhor, claro. que o Saulo que tenha menos clientes para o Saulo, porque enfim, as pessoas consigam resolver as suas questões, e aí, enfim, o Saulo pode se dedicar a outras coisas. Enfim, por quê? Porque a gente conseguiu escrever o nosso nome na história, né? Enfim, fazer com que você falou da nossa autoria nesse mundo, né? Assumir a nossa responsabilidade, escrever o nosso nome na história, né?
enfim, esse é o nosso o fim da nossa vida, né? Escrever a nossa biografia muito bem escrita, da melhor forma que a gente possa escrevê-la, e, enfim, que depois seja útil para gerações que vão vir, né?